Olá! Nesse IELTS Reading Assignment, o que nós temos que fazer é, primeiro, o processo de skimming, que como você já viu em outros assignments, nada mais é do que a leitura do primeiro parágrafo por completo, depois do primeiro e último período de cada parágrafo subsequente. Então, por exemplo, neste segundo parágrafo, você teria a leitura do começando do The Collections e indo até Century, e depois a leitura do To This End até Expressions. Lembrando que um período é a primeira letra até o próximo ponto final de uma sentença. Então, definitivamente, você lê o primeiro e último período. Você, então, faz essa leitura do primeiro e último período do segundo parágrafo para frente. Então, você vai ter boas partes do texto que você definitivamente não lerá numa leitura a priori inicial. E depois, quando você chegar ao último parágrafo, você o lê por completo. Então, o processo de skimming é você ler o primeiro parágrafo por completo e o último parágrafo por completo. Todos esses outros parágrafos intermediários, você lê somente o primeiro e último período. Por que este processo funciona? Primeiro, você na realidade não vai estar lendo pelas coxas. O objetivo é você na realidade ter a possibilidade de fazer uma leitura inicial que te permita compreender a um nível suficientemente aprofundado sobre o texto, sem isso equivaler a você lê-lo por completo. Até porque, com muita frequência, você tem questões em uma sessão que não abrangem todos os parágrafos por completo, portanto, você evitar ler o que não é abrangido pelas questões é, de fato, algo muito bom. E, igualmente, quando você tem a possibilidade de gastar menos tempo, não abrindo mão de uma compreensão real do texto, mas a oportunidade de gastar menos tempo numa leitura inicial para que depois você possa ir para as questões e assim investir mais tempo na realização das mesmas, e aí, tomando com referência as questões, retornar ao texto e buscar as respostas, e aí sim, se necessário for lendo parágrafos por completo, você acaba, de fato, investindo mais do seu tempo no que realmente importa, que é a realização das questões, não na leitura inicial de um texto. Tudo bem? Então, quando você lê o primeiro período de um parágrafo, você está lendo o seu tópico frasal, ou seja, um resumo, uma essência do tópico que o parágrafo em particular abrange. E quando você está lendo o último período de um parágrafo, você está lendo uma informação final dada que, com muita frequência, de fato, possui informações, possui fatos ali descritos que, para questões de, em especial, matching, ou seja, combinação de, por exemplo, entre títulos a parágrafos, existe um tipo de questão no IELTS onde você tem que dar títulos diferentes a cada um dos parágrafos e selecionar esses títulos de uma lista de títulos. Você tem a informação que faz, por exemplo, um determinado título ser o melhor para nomear um determinado parágrafo, estando no final do parágrafo. Portanto, quando você lê o último período, você compreendendo a maneira como que isso acontece, você de fato, então, se prevê e efetivamente consegue fazer o IELTS de uma forma mais dinâmica. Então, quando você lê o primeiro e último período, para uma leitura inicial, é nada mais nada menos do que o suficiente, tudo bem? Agora, o primeiro e último parágrafo você lê por completo, porque você tem um parágrafo introdutório e conclusivo. E os parágrafos introdutórios e conclusivos são definitivamente os mais importantes para a compreensão como um todo do texto, não é? Então, perfeito. Essa é uma dinâmica inicial de leitura. Agora, é muito importante que à medida em que você vá lendo as atividades, vai lendo, aliás, o texto, você também vai destacando palavras-chave. O que são palavras-chave? Nada mais são do que expressões específicas que definem com exatidão o tipo de informação individual que o parágrafo em particular que você está lendo abrange. Então, por exemplo, nome, números, datas. Esse é o tipo de informação que, quando você de fato destaca visualmente, você consegue depois, com real facilidade, ir às questões e depois, tendo as questões como referência, voltar ao texto e encontrar rapidamente nele o parágrafo que abrange sobre o que as questões abrangem. Porque as questões, principalmente, vão estar abrangendo exatamente essas informações específicas que você estará destacando já visualmente no seu texto, na sua leitura inicial. Então, à medida que você vai lendo o texto, você vai destacando palavras-chave como Department of Ethnography, esse é o nome próprio de uma organização, definitivamente é uma palavra-chave.
British Museum, 1946, 140 years, não é? Department of Antiquities. Aqui também temos Europe, Africa, todos esses nomes pessoais, todos esses nomes pessoais de pessoas mesmo, ou de fato organizações, definitivamente você tem a possibilidade de estar destacando, e isso sendo então referência visual para que quando você retornar ao texto, você tem a possibilidade de encontrar os parágrafos que abrangem informação que as questões abrangem facilmente. Aqui, por exemplo, 300,000 Department of Ethnography. É importante você estar destacando visualmente isto, tudo bem? Ao longo do seu processo de leitura, para que no final das contas você tenha uma referência visual. Então, agora, indo para as questões. Você, primeiro aqui, tem questões que nós denominamos de true, false, not given. Questões de true, false, not given são questões onde, que, tomando como referência o que a sentença diz, nós temos que classificá-las como verdadeiras, considerando que elas falam e estão de acordo com o que o texto fala sobre. Falsas, se elas não são de acordo com o que o texto fala sobre. E not given, ou seja, se a sentença ela abrange algo que o texto em particular que você acabou de ler não abrange. Em nenhum momento é mencionado. A maior parte das pessoas tem dificuldade aqui no true. Por quê? Desculpe, mais uma vez. A maior parte das pessoas tem dificuldade no false e not given. O que é true é definitivamente mais simples, porque o true nada mais é do que você ter a sentença falando com outras palavras o que o texto fala. Por consequência, então, você tem um processo acontecendo da forma apropriada, através de paráfrases e sinônimos, e, portanto, você consegue, de uma forma relativamente fácil, classificar uma sentença quando ela é true. O que na maior parte das vezes pega as pessoas é quando nós temos questões false e not given. Ou seja, você na realidade aqui tem a necessidade de estar fazendo com que você tem a necessidade de estar diferenciando ambos, e definitivamente isso pode ser mais complexo, porque, em especial not given, ele possui uma circunstância em particular que muito frequentemente nos confunde e nos faz pensar que é correto classificarmos uma determinada sentença como false. Então, vamos começar pelo not given, já que já falamos dele. Not given ocorre em duas circunstâncias. A primeira é quando a sentença fala sobre algo que não foi em nenhum momento mencionado no texto. Então, definitivamente, esta é a forma mais óbvia de você classificar uma sentença e identificá-la como not given. Agora, a segunda forma, e ela é que cria a maior parte do problema para as pessoas, o segundo contexto no qual uma determinada sentença é not given é quando essa sentença, ela na realidade fala sobre algo que o texto fala sobre, mas chega a uma conclusão final que o texto não chegou. Até porque aqui você tem conclusões. Essas sentenças nada mais são do que conclusões tiradas do texto que você leu. Então, a sentença fala sobre algo que o texto fala sobre, ela chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas o texto também não negou. Então, quando o texto abrange o que a sentença abrange e não nega o que ela conclui, é not given. Então, você classifica a sentença como not given. E a maior parte das pessoas, já que elas já partem pelo pressuposto que se de fato o texto abrange o que a questão abrange, mas não chega a uma conclusão que o texto chegou, é false, já que a maior parte das pessoas então acaba classificando sentenças como esta como false, definitivamente você tem erros muito frequentemente acontecerem em circunstâncias como esta. Então, você precisa de ter essa compreensão. Se a sentença chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas o texto também não nega, e ele de fato abrangeu o que a sentença fala, é not given, não false. Até porque false ocorre em somente duas circunstâncias. A primeira é quando o texto explicitamente nega o que a sentença fala, ou quando o texto diz o oposto do que a sentença fala. Aí você tem, de fato, tudo sendo false. Agora, se, como dito, a sentença fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também o texto não nega,
definitivamente você então tem a sentença como sendo not given, não false, tudo bem? Então, aqui, nessa outra parte das atividades, aqui você tem a necessidade de relacionar os diferentes exhibits of the Department of Ethnography, ou seja, as exibições que ocorrem no Departamento de Etnografia. Você tem essas diferentes exibições e você precisa de classificar cada uma delas tomando como referência as coleções que temos aqui, os tipos de coleção, de exibição que temos. Então, temos o AT, Artifact Types, EC, Evolution of Ceremony, e etc. E isso tudo também está sendo devidamente abrangido pelo texto. Então, você tem que fazer com que cada uma dessas questões seja relacionada, ou melhor, classificada, tomando como referência esta nomenclatura. Por consequência, se você acha que o Bolivian Textiles é um tipo de field assemblage, ou seja, um tipo de FA, um tipo de coleção FA, a resposta para a questão 7 é FA, não é? Então, definitivamente, esta é a mecânica de realização dessas atividades, desses exercícios. Agora, o que faz, então, aqui, que definitivamente é um tipo de questão mais complexa, ser bem mais facilmente feita por você, é você ter feito o destacar das palavras-chave. Por quê? Quando você tem essas exibições, Bolivian Textiles, Indian Coracles, Airport Art, isso daqui tudo são palavras-chave que foram também mencionadas no texto. Então, você na realidade aqui tem a possibilidade de retornar ao texto e já que essas palavras-chave foram visualmente destacadas por você nele, facilmente voltar aos específicos parágrafos que falam sobre essas coisas, essas exibições, e ler somente os parágrafos que abrangem sobre elas, e assim conseguir de fato definir qual é a melhor classificação para cada uma dessas exibições. Então, é por isso que é tão importante que você, à medida em que lê o texto, mesmo em partes dos quais você, de fato, somente lê o primeiro e último período, por exemplo, destacar as palavras-chave é muito, muito, muito importante, tudo bem? Então, eu lhe desejo um excelente assignment.